Como anunciado aqui no começo do programa, esse Vida Mais de hoje, especializado, talvez unindo aqui a medicina e o direito, recebendo aqui o doutor Adonias Leal Filho, para a gente falar de alguns temas, inclusive inteligência artificial e todo esse contexto dentro da sociedade humana, mas aqui nós vamos falar também sobre muitos outros temas, unindo o direito e a medicina. Seja bem-vindo, doutor Adonias. Muito obrigado, doutor. É um prazer estar aqui no programa do amigo, o programa Vida Mais. Estamos aqui à disposição para poder esclarecer desse assunto importante. Vamos sim. Doutor Adonias, antes da gente começar o nosso bate-papo, se apresente um pouquinho. Sou Adonias Leal Filho, faço parte do Grupo Adonias Leal Advocacia. Nós temos especialização no direito legislativo, no direito eleitoral e no direito civil, mas também sempre atentos a essa temática das inovações tecnológicas, da inteligência artificial. Hoje nenhum profissional do direito pode estar afastado dessa temática que mudou todo o contexto do nosso ordenamento jurídico. Sim. Sem dúvida, do direito, e aí eu amplio até um pouco, doutor Adonias, da medicina. Hoje parte do meu tempo eu ensino médicos e estudantes de medicina a utilizar a inteligência artificial na medicina, né? Devido ao tanto impacto que isso tem tido na nossa sociedade. E que bom, eu acho que a gente vai faltar tempo, doutor Adonias, aqui para a gente abordar tantos temas, porque só de inteligência artificial a gente poderia passar uma manhã inteira aqui falando sobre isso. Mas eu queria puxar a nossa conversa inicialmente o seguinte: a gente sabe que, como população em geral, que saúde é um direito de todo cidadão, que está lá na Constituição. Como que vem esse direito, como que vem esse contexto e como que a gente tem que interpretar de fato essa orientação? Na Constituição Federal, especificamente, ele está previsto no artigo 6º como direito social, ou seja, ampliando para todos, e no artigo 196 a Constituição determina que é um dever do Estado, uma obrigação do Estado. Então aí ela passa de ser um privilégio, passa de ser uma alternativa do Estado e passa a ser uma obrigação o Estado poder criar políticas públicas, ter todo um planejamento para fornecer esse direito à nossa sociedade. Esse é o conceito de que saúde é dever do Estado. Isso. Tem limitações isso? Tem alguma situação em que essa regra ela deixa de ser regra? Temos limitações porque não existe um direito absoluto, né? Tudo depende de uma ponderação de valores. Por mais que a gente saiba da importância do direito à saúde, por exemplo, ele enfrenta barreiras na questão do orçamento do poder público, né? Que a gente sabe que tem um certo nível de arrecadação, um certo nível de distribuição. Então, assim, por mais que se tenha essa preferência pelo direito à saúde, que a gente tem que realmente dar uma atenção, um cuidado especial, a gente trabalha nessa área para garantir o direito dos nossos clientes, a gente sabe que também, por outro lado, tem algumas ponderações que precisam ser feitas para que se encontre esse equilíbrio. Quando você fala que saúde é direito do Estado, é dever do Estado, desculpa, para nós que não somos da área jurídica, qual Estado especificamente? A União, o Estado, o Poder Legislativo, o Poder Municipal, como que isso se distribui? É uma obrigação concorrente de todos os membros. Claro que a gente sabe da importância do Sistema Único de Saúde, né, do SUS, e de toda a sua regulamentação, de toda a sua estrutura. Talvez seja um prisma, algo que englobe em raiz por todo o país, mas isso não estiva da obrigação do Estado também de atender os seus cidadãos e do município com os agentes de saúde. Cada Estado cada ente desses tem sua responsabilidade para garantir esse direito à saúde. Especificamente, doutor Adonias, o Poder Legislativo. Qual a função do Poder Legislativo nessa garantia da saúde? O Poder Legislativo tem que regulamentar de forma precisa e clara para poder garantir esse direito à saúde. Tanto regulamentar bem o que já está estabelecido, quanto acompanhar essas novidades. Por exemplo, como a gente começou aqui o debate, né? A questão da inteligência artificial, que já é algo que está implantado na saúde, com a automatização até a utilização de robôs. Como vai desde a responsabilidade do legislador vai desde regulamentar a responsabilidade, por exemplo, do hospital, do médico e do Estado em si, por exemplo, da União, se houver alguma falha nessa prestação de serviço, qual é essa responsabilidade? Há necessidade de fornecer os medicamentos, há necessidade de garantir uma cirurgia, um leito de UTI, então é algo que é englobado por toda a esfera, todo o prisma que a gente for observar, tem necessidade de uma boa regulamentação e da atuação do Poder Legislativo na área da saúde. Tem um termo, doutor Adonias, que
eu confesso que talvez seja um termo aí das últimas décadas, não sei, talvez por conjunturas anteriores a como que o Sistema Único de Saúde funcionava, como que a medicina especificamente conseguia oferecer a maior parte dos tratamentos, tanto a nível de SUS quanto a nível de saúde suplementar, com os convênios. Uhum. Mas o termo que eu quero falar é a judicialização. Isso. O que é exatamente a judicialização? No dia a dia tem um outro paciente que pergunta pra gente, doutor, mas se o SUS não... Se eu tenho direito a esse tratamento, então eu vou procurar um advogado. Se esse paciente às vezes tem um plano de saúde, ele diz, mas se o meu plano não cobrir, eu vou buscar meus direitos. O que é exatamente a judicialização? A judicialização a gente pode entender como uma resposta da justiça a algo que não está sendo atendido por uma política pública ou pelo Estado. É como a gente iniciou aqui falando. O Estado tem o dever de garantir o acesso à saúde. Muitas vezes isso não está bem regulamentado ou não está. A própria estrutura de saúde do governo não atende àquele problema especificamente, e aí que o cidadão busca o advogado, busca a justiça para lhe dar uma resposta, lhe garantir o direito à saúde por esse meio. Doutor Adonias, pergunta, não vou dizer que é pergunta difícil não, mas é uma pergunta que a gente, muitas vezes a gente também não tem esse conhecimento. Quando há uma judicialização, você consegue passar para a gente assim, alguma informação de quais critérios que são utilizados para que seja dado aquele parecer? Vou dar um exemplo. Isso é baseado simplesmente na obrigação do Estado, na possibilidade de que aquele tratamento, se ele não for oferecido, ele tem um risco para o paciente, um risco de vida. Quais critérios vai acontecer dentro desse processo para que esse parecer seja favorável e de que, entre aspas, obrigue, não sei se esse é o melhor termo, o Estado ou o próprio plano de saúde a arcar com aquele tratamento? Como que vocês trabalham no dia a dia dentro do meio jurídico para que esse parecer seja dado? O que é levado em consideração? Isso depende muito da análise do caso concreto, mas em termos gerais, vamos supor que na maioria dos casos vai ser analisado a urgência, a relevância, a necessidade ali da resposta imediata do Estado para aquele problema enfrentado. Isso eu estou falando em casos que necessitam, são casos de urgência, de emergência. Uhum. Por exemplo, a necessidade de um leito de UTI ou de um medicamento muito caro que vai resultar na vida ou na morte ali daquele paciente. Mas, numa análise mais apurada, são vários os critérios que são analisados. Por exemplo, também a gente não pode ignorar a reserva do possível. Né? Um hospital que está com as UTIs todas lotadas, ele não pode, por se chegar uma sentença, encontrar uma solução ali rapidamente, entendeu? Então, assim, tudo depende do caso concreto, da questão de como aquela demanda pode ser atendida também para aquilo que está sendo cobrado. Uhum. A gente tem uma população, doutor Adonias, que, de acordo com a maioria dos estudos, a maioria dos números, mostra que em torno de 23% a 25% da população brasileira tem plano de saúde. Então a gente considera aqui que, teoricamente, mais de 75% das pessoas não têm plano de saúde. E dentro desse contexto, você acha que nos últimos anos, esse número de pacientes que têm essa possibilidade de ter um plano de saúde para ele e para a família é mais ou menos estável nos últimos anos. Tem épocas que aumenta um pouquinho, diminui um pouco, enfim. Mas você percebe que ao longo do tempo tem aumentado o número de casos pedidos de judicialização ou assim, por vários motivos. Eu comentei o seu plano de saúde porque muitas vezes nem deveria, mas há uma insatisfação de pessoas que estão insatisfeitos, ou com o plano de saúde porque acha que está negando um tratamento, ou pelo próprio SUS, às vezes por uma demora, por uma fila. Então você acha, doutor Adonias, que nos últimos anos tem aumentado o número de pedidos de judicialização na saúde? Sim, com certeza a gente vê isso na prática. Por muitos fatores, é algo multifatorial. Né? Tanto os planos de saúde têm aumentado as negativas, têm restringido cada vez mais o atendimento de alguns tratamentos que antes eles permitiam sem nenhum problema, como a população tem tido mais acesso à informação. Até mesmo, como a gente comentou, do acesso à inteligência artificial. Hoje em dia, num rápido questionamento, a inteligência artificial, ela aponta alguma saída jurídica, né? Olha, procure seu advogado para entrar com esse pleito. Isso permite também o maior acesso e aumento de demandas. Aumentar, né?
Doutor Adonias, vamos falar aqui de inteligência artificial então, que nós citamos algumas vezes. E aqui acho que a gente cabe, até já vai ficar o convite para um outro momento, a gente falar só sobre isso. Com certeza. Porque assim, você trata no dia a dia sobre isso, você fala sobre isso e encontra caminhos aí que sejam mais seguros dentro das restrições que a gente tem muito ainda dentro desse campo. E naturalmente a gente tem um quadro aqui, a gente acabou de vir aqui de um quadro de inteligência artificial em medicina. Lá na Unicef eu sou professor dessa disciplina, hoje eu ensino estudantes de medicina e médicos a utilizarem. E a gente tem muito o que falar sobre isso. Como dentro do meio médico, Conselho Federal de Medicina, esse ano de 2026, saiu a primeira resolução de orientações de como o médico deve utilizar a inteligência artificial. Antes disso, nós tínhamos apenas, de 2025, uma única recomendação do CRM do Rio Grande do Sul que tentava nortear um pouco essas ações. E aí eu lhe pergunto, na sua visão, quais as principais restrições, as principais implicações jurídicas do uso da inteligência artificial na saúde? Como eu disse, é algo também muito amplo essa questão, que vamos pensar num contexto de automação dos equipamentos, das máquinas. Se esse equipamento treinado com a inteligência artificial, conduzido pela inteligência artificial, gerar um dano ao paciente, gerar um erro médico, gerar uma morte, de quem é a culpa? Essa é uma questão que o direito também busca responder, busca delimitar essas responsabilidades, essas competências. Isso eu estou trazendo à tona uma temática, mas a gente vê que isso envolve o direito à informação, que é algo caro também, é um direito cada vez mais caro no mundo que nós vivemos. A gente sabe como a informação hoje em dia é comercializada, é distribuída, pode permitir golpes, pode permitir N fatores que geram um prejuízo à vida ao cidadão. Então, assim, tudo isso também está englobado no direito à saúde. A telemedicina, para você ter acesso à telemedicina, você tem que disponibilizar seus dados. Para você ter acesso a qualquer tratamento hoje, você está ali disponibilizando seus dados. Então, vai desde um exemplo prático que resulta na morte de um paciente, como também na disponibilização de dados. Tudo isso a gente precisa regulamentar com grande clareza, grande cuidado para que não gerem maiores danos para a sociedade. A gente atravessa hoje, doutor Adonias, um momento muito delicado, eu vou dizer, e eu não vejo outra opção a não ser o avanço disso. Na China, por exemplo, já existem cabines médicas, entre aspas, né, que o paciente pode entrar, paga uma taxa barata, equivalente mais ou menos a 10 a 20 dólares, né, se a gente for dolarizar essa informação, e ele tem acesso a uma plataforma, não é uma telemedicina, ele tem acesso a uma plataforma que ele fala as queixas, que mede uma pressão, uma saturação de oxigênio, alguns sinais vitais básicos, ele tem um diagnóstico, ele tem uma receita e ele tem do lado dessa cabine o medicamento que ele já pode adquirir e ele foi tratado 100% por inteligência artificial, sem intervenção humana. Isso autorizado pelos órgãos competentes da China. Quanto tempo isso e quanto que a gente vai amadurecer para chegar até aqui a gente, eu não sei, mas isso já existe no mundo, né? Então assim, olha para onde a gente está caminhando. Cada vez mais, pela capacidade da ferramenta de se atualizar muito mais rápido do que o ser humano, de poder ter muito mais informações e contextos diferentes do que o ser humano. Essa vai ser uma busca natural que a sociedade vai fazer. Porque se até hoje o médico, nesse texto, por exemplo, o médico é a fonte de informação para que possa levar um tratamento, uma orientação, um diagnóstico e um tratamento, a partir de agora não vai ser mais só o médico. Existem ferramentas que vão oferecer uma orientação, um tratamento, e o paciente vai ter isso aí de forma clara. E dentro disso a gente imagina o quanto que a gente busca alguns, eu vou tentar ser um pouco mais claro, um pouco mais didático aqui para quem está assistindo a gente, que acho que é um dos preceitos também da inteligência artificial, o caráter de universalidade. Todo mundo tem direito, todo mundo tem que ter acesso àquela informação. A evitar preconceitos dentro da ferramenta. Tipo assim, o que é que adianta uma ferramenta que foi treinada lá no norte, no sul da Itália, por exemplo, com aquela população, com aquele contexto, com aquelas informações, como é que eu vou usar para uma população aqui do Piauí, sabe? Então, como é que você tem visto isso? Esses direitos que sejam garantidos, e por isso que eu vejo como uma quase infinidade de possibilidades. Como é que o direito tem visto
esse acesso, essa busca de informação e como garantir para o cidadão esse acesso também de forma universal. Essa questão é um dilema que o direito se depara, né? Ele não pode nem barrar as inovações, até porque seria impossível, realmente, cada vez mais a gente vê a tecnologia avançar e está mais enraizada no dia a dia do cidadão. A inteligência artificial, até 2 anos atrás, era algo muito distante da população. Hoje em dia, qualquer pessoa tem acesso, qualquer pessoa, mesmo que não tenha um acesso direto, que ela busque, tá hoje em dia num vídeo que passa na TV, tá em todos os momentos, tá em todos os lugares. Então, o direito não consegue barrar o avanço da tecnologia artificial, da inteligência artificial, mas ele tem que buscar regulamentar da melhor forma possível essas situações, para que possibilite que o cidadão tenha acesso, mas de uma maneira que seja segura. É a questão da segurança jurídica, de guardar os direitos fundamentais que a gente começou a falar no direito à saúde, mas envolve vários direitos, como a dignidade da pessoa humana, o direito à liberdade, à igualdade. Então, o direito sabe o caminho, né, mas precisa também analisar o que está ocorrendo de novo na sociedade para poder regulamentar da melhor forma possível. Perfeito, Adonias. Acho que nós vamos ter que andar juntos aí, medicina e direito, para que a gente possa fazer o bom uso disso e, acima de tudo, para que o paciente, quem busca o serviço ali, tenha segurança dentro daquele ato. Então, obrigado mais uma vez pela sua participação. Agradecimento especial a todo o grupo do Dr. Adonias Leal, né, por vocês hoje nesse nosso programa aqui, que a gente quis trazer temas realmente do meio jurídico aqui para dentro do Vida Mais. E vocês são sempre bem-vindos aqui. Um abraço a todos lá e obrigado mais uma vez pela participação. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição, você sabe que pode contar conosco. Estamos juntos. Obrigado mais uma vez, Dr. Adonias. Você segue aqui com a gente, nosso Vida Mais vai no intervalo e já já a gente está de volta. Programa Vida Mais. Patrocínio Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade. Unicet, é muito mais que tecnologia. LogMed, saúde fácil. Construtora Estrutural, edificando sonhos. Core Clínica, uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende, 483.